Vai começar a falar do jogão com o Cláudio Rezende. Preparação do Galo. Galo vai ter que escalar uma montanha. O Atlético tá com uma desvantagem de 2-0 no placar, mas a torcida tá animada. O Sampaoli chegou. Vai ter novidade, tem surpresa. O que faz o Galão da Massa amanhã no Mineirão? Ô, Cláudio Rezende, a torcida tinha preparado uma festona, a torcida ia pra porta do CT, mas melou a resenha, melou a comemoração, melou o incentivo na cidade do Galo, Cláudio. Um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. No Rádio Esportes, véspera do clássico decisivo da Copa do Brasil. Por que melou? Porque com o Jorge Sampaoli, era assim lá em 2020... não tem concentração na véspera do jogo. Ele não é adepto à concentração. Por isso, os jogadores treinaram agora pela manhã e foram liberados, né? Serão liberados agora e voltam amanhã cedo. A ideia da torcida, assim como aconteceu na véspera do clássico do primeiro jogo, era fazer a grande festa na porta da Cidade do Galo à noite. Mas hoje os atletas não estarão por lá, porque não estarão concentrados. E aí, o movimento, né, Raiz 1908, o pessoal acabou cancelando esta manifestação de apoio por conta dessa situação. Vão marcar em outra oportunidade. Então, aquela grande festa que foi feita, né, com sinalizadores, fumaça, com os instrumentos musicais, com a festa, para empurrar o time, por conta dessa situação, a não concentração dos atletas, ela não irá acontecer, Thiago. Então, o time treinou agora cedo. Os atletas são liberados, vão para casa. Amanhã, pela manhã, se apresentam, assim como foi sempre com o Jorge Sampaoli, lá em 2020. Ele adota esta postura, ele não gosta de concentração e não vai ter nem para esse clássico decisivo da Copa do Brasil. O time fechando a preparação agora, Thiago. E ainda sem os jogadores de seleções, porque as chegadas de Alan Franco e Ivan Roman, elas vão acontecer hoje à noite. Estão retornando em voos comerciais, e aí a gente sabe, né? Nós mesmo sempre temos esses voos para a América do Sul, e a equipe da Itatiaia, normalmente, quando tem um jogo na terça à noite, a gente só chega quarta à noite mesmo, porque tem conexões e tudo mais, principalmente o Alan Franco, né? Que está lá no Equador, em Guayaquil, para chegar aqui a Belo Horizonte, é só mesmo mais à noite. O Alan Franco, que ontem jogou, foi titular contra a Argentina na vitória do Equador, e ele atuou 90 minutos. Vai ter aí uma avaliação física amanhã de como estará o Alan Franco para saber o Sampaoli se vai escalar o Alan Franco, que é titular da equipe ou não. O Ivan Roman ontem não foi utilizado. Ele foi titular contra o Brasil no primeiro jogo desta dupla aí de partidas das eliminatórias. O Alan Franco jogou, o Ivan Roman não. O Ivan Roman ontem não entrou nenhum minuto nesse jogo do Chile contra o Uruguai. Agora, Thiago, o Atlético vai divulgar daqui a pouco aí as informações do treino. Mas eu já posso adiantar, viu, Thiago? O Lianco segue na transição. Eita! Aí, ele não fez explicar pro ouvinte. Transição, o cara vai, ele tá na fisioterapia, ele vai no campo, uma corridinha, um pique, um chute na bola. Ele ainda não fez um treino integral com a equipe, né, Cláudio? É isso. Mas, como se trata de clássico, Thiago, a gente não pode tirar completamente o Lianco do jogo. Na teoria, jogador na transição não joga. Na teoria. Mas a gente sabe que na prática, pode ser que o Sampaoli observou ali, a turma do departamento médico conversa com o Lianco. E vamos ver, vai ficar esse mistério aí para o jogo de amanhã, se o Lianco estará ou não em campo pelo Atlético. Agora, vamos trazer participações aqui no Rádio Esportes de pessoas importantes da cúpula do Atlético. Agora pela manhã, na Arena MRV, teve homenagens aos amigos do Galo. Quem são os amigos do Galo? Num passado aí, agora, não tão muito passado assim, os amigos do Galo, um grupo, foi formado esse grupo para ajudar financeiramente, questões, né, de melhorias na cidade do Galo, projetos de investimento. Esses torcedores, pessoas, empresas, esse coletivo atuou principalmente no suporte às categorias de base. Então o Instituto Galo hoje homenageou essas pessoas ou familiares de falecidos dos amigos do Galo. E quem esteve lá? Ô, Cláudio Rezende, só para familiarizar o ouvinte, em especial aquele mais antigo, se eu não estou enganado, os amigos do Galo foram eles quem terminaram as obras da Cidade do Galo. Isso mesmo.
Porque o Atlético já tinha dado o Galo parada lá há décadas, o terreno, estava tudo lá encostado, e os amigos do Galo, encabeçados ali pelo Ricardo Guimarães, pelo Rubens Menin, eles terminaram a construção da Cidade do Galo. Me lembro de, na inauguração, de estar lá, a sala de imprensa, Roberto Abras, eles batizaram. Basicamente, os amigos do Galo que pegaram ali a situação e construíram, terminaram as obras. Eu vou dizer construir porque estava tudo em ruínas, mas acho que eles construíram a Cidade do Galo ali, na marra na ajuda deles, né? Com certeza, e eles foram homenageados hoje. O Instituto do Galo vem reconhecendo, né, Tiago, não só ex-atletas, funcionários, mas agora os amigos do Galo também. E o Rubens Menin esteve lá, conversou com o Henrique André, que marcou presença pela Itatiaia. O Rubens Menin aqui no Rádio Esportes, ele que é sócio majoritário aí da SAF do Atlético, falando da expectativa do Rubens Menin para o clássico de amanhã. Vamos lá. Olha, eu acredito muito que a gente tem condições de ganhar esse clássico. Não é fácil, é lógico, jogar na casa do adversário, torcida contra, mas eu acredito no time do Galo. Então, jogo jogado, eles já ganharam aqui dentro, a gente pode ganhar, já ganhamos lá fora também. Ter 3-1 foi a prova disso, né? 1-0 para ele nós viramos. Tudo é possível agora. Vamos torcer, né? O coração tá bom. Tem que estar bom mesmo, o torcedor atleticano, porque a quinta-feira promete muitas emoções. Rubens Menin falando também aqui no Rádio Esporte sobre o Sampaoli e a expectativa de investimentos. A janela está fechada para esse ano. Não dá para contratar nessa reta final de 2025. Mas para 2026, com a palavra o Rubens Menin. Sampaoli, quando veio em 2020, ele fez um trabalho muito bacana. Ele ajudou a formar a espinha dorsal do que está aqui hoje. Ele, quando veio para o Galo, dessa nova fase, ele veio consciente, ele queria vir, ele conhece o plantel, conhece tudo do Atlético, ele acha que ele pode contribuir. Então eu estou assim, muito esperançoso que essa segunda passagem do Sampaoli seja tão boa, não, melhor que a primeira. Não, é lógico que essa conversa existe todo dia, gente. A gente não para de conversar sobre isso, não. A gestão de futebol do Atlético, da qual eu não faço parte, mas eu acompanho, ela olha isso todo dia. Vocês sabem disso. O Atlético tem que ser competitivo. Eu acredito muito nesse time do Atlético, mas todo ano tem uma mudança, isso acontece. Nós temos que fazer ela da forma mais inteligente, quer dizer, dentro do que a gente tem de recursos, usar os recursos para fazer os melhores investimentos. Nem sempre a gente acerta, mas nós temos acertado mais do que errado. Aí, palavras do Rubens Menin, expectativa que o Sampaoli faça um trabalho ainda melhor, né? Com títulos agora no Galão da Massa. E o presidente Sérgio Coelho esteve presente também, logicamente, aí no Instituto Galo, presidente da associação, Sérgio Coelho, falando conosco no Rádio Esportes da expectativa dele para o clássico. Presidente que é sempre otimista. Vamos lá. Primeiro a gente reconhece que o favoritismo é do outro lado, né? O momento, além do momento deles serem melhor, né? Eles conseguiram uma vantagem expressiva, mas para nós atleticanos não existe bola perdida, né? A gente vai com otimismo, com vontade de virar esse jogo. E em se tratando de Galo, Clube Atlético Mineiro, pode ter certeza que tudo pode acontecer. Eu, por natureza, sou muito otimista. Então, o meu otimismo é grande. Eu amanhã estarei no Mineirão assistindo. E quem sabe a gente consegue fazer como fizemos há pouco tempo, né? Que fomos jogar. E o empate não era nosso, no início do segundo tempo, 1-0 contra nós, final do jogo 3-1. Então tudo é possível acontecer aí, vamos seguindo aí com o nosso otimismo e quem sabe a gente consegue um bom resultado amanhã. É quente, né, Bruno? Acho que sim, né? Considerando o título 37, já foram 9 títulos em 4 anos e meio, né? Então, aliás, 4 anos e meio. Então são muitos títulos aí em pouco tempo, né? Quem sabe Deus abençoe a gente novamente. Aí então, presidente Sérgio Coelho, otimista nesta reviravolta, colocando, lógico, o favoritismo do lado do Cruzeiro. É isso aí, Thiago Reis. Bastidores do clássico Galo, portanto, preparação finalizada para esse início de trabalho do Jorge Sampaoli e o Galo com a esperança renovada aí com a estreia do treinador. Os comentaristas Ale Oliveira e Edu Panzi, para a gente traçar um pouquinho antes de entrar a escalação, time, o que fazer,
mas sobre o astral, né? É uma pena não ter essa festa da torcida, eu acho sempre legal, né? O torcedor reunido, a gente fala aí, quando há CT, é problema, invadir CT, brigar, hoje não, era pra fazer uma festa, mas é uma escolha, né? É o trabalho do Sampaoli que opta por deixar os jogadores em casa com a família para se apresentarem amanhã e aí não tem a festa. Mas Edu Panzi, melhorou muito o astral no Atlético, é inegável com a chegada do Sampaoli. Eu acho que o Atlético, repito, tem uma montanha pela frente. Tirar esse 2-0 com a torcida do Cruzeiro no Mineirão é muito complicado, mas a esperança do atleticano a gente sente nas ruas que aumentou com a chegada do Sampaoli, para quem praticamente saiu derrotado sem esperança nenhuma. Aumentou a vontade, a crença do atleticano, Edu. Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço, com certeza, né? Há uma mudança de clima, de ambiente na cidade do Galo. Agora, você disse aí, né, de enfrentar o Cruzeiro no Mineirão com 60 mil pessoas, mas a principal dificuldade do Atlético é o time do Cruzeiro, que hoje é melhor. O Cruzeiro é melhor, coletivamente funciona melhor, faz uma temporada melhor que a do Atlético, é um time mais organizado, é um trabalho já em sequência do Leonardo Jardim, que está com a equipe aí desde abril. Já errou, já acertou, já corrigiu erros, já melhorou algumas questões que precisavam ser melhoradas. É um time ajustado, é um time que está em voo de cruzeiro, como a gente diz. E eu acho que essa é a principal dificuldade do Galo. Além disso tudo, desse time adversário que é melhor hoje, esse time entra em campo ganhando por 2-0. Então não é simples, a vida do Atlético não é fácil. Claro que a mudança de ambiente, ela conta muito. Não é só mudança de ambiente, certamente veremos mudanças de peças, veremos uma mudança tática, uma quebra ali de ideia de jogo. Isso pode ser benéfico ao Galo? Pode ser benéfico também. Mas mesmo assim é a tarefa das mais difíceis, só que o discurso dentro do clube é esse, que a gente ouviu do Rubens Menin, do Sérgio Coelho, que a gente tem escutado dos atletas, que ouvimos do Sampaoli na entrevista de apresentação, é um discurso de confiança. E o futebol, ele dá ao Atlético essa oportunidade, né? Existe um imponderável no futebol. Se a gente estivesse falando aqui de vôlei, estava vendo agora, nessa semana, o vôlei feminino de seleções. A Itália está jogando o melhor voleibol feminino do mundo. Se a Itália fosse entrar numa partida contra qualquer seleção vencendo por 2-0, ela ia ganhar. Não ia ter diferença, porque não ia ter um jogador a menos da Itália, não ia ter a expulsão. O imponderável do futebol não entra em outros esportes. E é nisso que o Atlético se apega, no imponderável, numa noite ruim do adversário. Mas a tarefa é das mais difíceis que o Atlético vai ter na temporada, mas a mudança de ambiente certamente é um fator que colabora. Ô, Ale Oliveira, você que é caseirinho de alguns, de Galo e Cruzeiro. Sim. O ambiente no Cruzeiro, obviamente, é de pé no chão, de que ainda não tá ganho. O Atlético de esperança, é de sonhar. Eu iria dizer sonhar com o impossível, mas o Edu acabou de relatar. Impossível não é. Temos aí vários casos no futebol de que isso já aconteceu. Mas não tira o fato de ser um tremendo de um desafio. Ainda mais do outro lado, um time muito acertado, né, Ale? Bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Mas você sabe que essa mudança, ela é muito curiosa, né? Porque nem os jogadores, na verdade, nem o Sampaoli sabe exatamente o que vai acontecer na quinta-feira, né? Porque, como é um trabalho novo, né? Por mais que o Sampaoli já conheça o clube, ele vai colocar em prática as ideias que ele tem para esse time, para esse jogo, pela primeira vez, né? Então a gente não sabe exatamente como serão os encaixes. O Claudião falou, tem gente que praticamente não vai treinar e deve ir para o jogo, como o caso do Alan Franco. Então você não sabe exatamente o que esperar, né? Qual vai ser a ideia do Sampaoli para essa partida. Ele vai agredir desde o começo? Ele vai esperar um pouquinho mais, mesmo precisando do resultado, né? Se ele agredir, ele dá uma arma importante para o Cruzeiro, né? Que é esse jogo de transição. Se ele esperar o Cruzeiro com o apoio do seu torcedor, talvez até de uma forma assim, mais em cima da motivação, né? Da ansiedade, vai partir para cima. Então, assim, a gente não sabe muito bem o que a gente vai ver na quinta-feira e isso eu acho que cria assim, um clima diferente, né, para esse jogo. Uma expectativa gigantesca. Claro que a confiança, se você for analisar a razão, se você for pela razão, o Cruzeiro praticamente está classificado, né? Mas a gente tem que respeitar muito o futebol e tudo que ele nos apresenta e principalmente o clássico, né? Então, sabe que o futebol sempre tem aprontado aí algumas surpresas
Então, de qualquer maneira, a gente tem que ter muito cuidado, né, para fazer algum tipo de previsão. Mas na razão, né, Thiago, na razão, o Cruzeiro está muito próximo da classificação, né? Ô, Cláudio Rezende, provável time do Galo, Cláudio, para amanhã enfrentar o Cruzeiro, Rezendão. Vamos lá, Thiago. O Atlético para esse jogo de amanhã, imprevisível, né? Porque o primeiro jogo do Sampaoli, ele treinou, os treinos são fechados. E quando a gente tem ali uma sequência do treinador, logicamente a gente vai pegando, né? As características, como que ele gosta de escalar o time, o que ele pode fazer. O Sampaoli, muita coisa pode acontecer, bem, viu, boa Thiago? tarde pra você, mas pra todo vamos mundo que com tá uma com a gente provável escalação do Atlético, pensando na forma de jogar aí do Sampaoli, que a gente conhece lá de 2020. Vamos com o campinho aí, quem tá no YouTube da Itatiaia. O Galo, então, com o Everson no gol. Ele gosta de fazer uma linha de saída de 3 jogadores. Tô colocando ali o Lianco, o Júnior Alonso, e eu creio que o Fausto Vera pode aparecer nesse time do Atlético, hein? E aí ele faria o Franco ou o Gabriel Menino, deixa essa dúvida, porque o Franco tá voltando da seleção, vai ser analisada a questão física. O Franco com o Alexander, o Arana aberto lá pelo lado esquerdo, o Scarpa aqui pela direita, e um trio de ataque. Coelho, Rony, o Dudu, essa posição aí é a que pode pintar mais surpresa, né? Pode ser o Rony, pode ser o Dudu, pode ser o Renier, pode ser até outra possibilidade lá, tem muito jogador nesse elenco. E o Hulk no comando do ataque. A gente tem informações, Thiago, que o Júnior Santos vem treinando bem, o Bernard também, mas antes, né, desses atletas, não sei se os credenciam a serem titulares, né, do Galo para esse clássico de amanhã. Mas é uma provável escalação aí do Galo. O Lianco ainda está na transição, mas eu estou colocando ali, apostando que o Lianco seria a bala de prata aí, o jogador para voltar nesse time no clássico de amanhã, Thiago. Ô, Ale Oliveira e Edu Panzi, todo mundo falando que o Fausto Vera virou o salvador da pátria do Atlético agora com o Sampaoli. Você acredita que ele já vai ser titular de cara depois de tanto tempo parado pro clássico? O que mudaria tendo o Fausto Vera? Esse time aí que o Cláudio Rezende falou e que está na tela do YouTube é um time suficientemente forte para escalar a montanha amanhã no Mineirão, Edu? Não, eu não entendo como salvador da pátria. Eu entendo o Fausto no bolo junto com o Júnior Santos, com o Bernard, jogadores que não vinham sendo muito utilizados, que estavam meio que escanteados pelo Cuca e que renovam as esperanças, como acontece em qualquer troca de treinador, né? Também não acredito, acho muito difícil o Alan Franco ser aproveitado para o jogo quinta-feira e por isso dá a opção pelo Fausto Vera jogar como volante. Aí nesse campinho, para quem tá vendo no YouTube, a saída de 3, eu tiro o Fausto e coloco um dos laterais para fazer essa saída, o Alonso pela esquerda, um zagueiro centralizado, se o Lianco for jogar, e o lateral direito fazendo essa saída. Eu apostaria no Gabriel Menino, com Vera e Alexander, já que eu acho que o Franco, que não treinou, acho difícil ele ir para esse jogo de quinta-feira, mas vai ser o titular dessa equipe, pelo menos provavelmente será o titular dessa equipe. Arana no corredor central, Coelho aberto pela esquerda, o Scarpa pela direita, e eu apostaria no Dudu com o Hulk, não o Rony. O Sampaoli gosta de jogadores com maior qualidade, pode ser o próprio Renier. Não acredito que o Rony vá iniciar aí esse período Sampaoli como titular do Atlético, mas é tudo um ponto de interrogação. Muito difícil para tentar analisar e adivinhar o que o Sampaoli vai fazer, o que ele vai mandar a campo. Eu acho que o desenho tático a gente mais ou menos tem em mente, mas as peças, muito difícil para cravar, viu, Thiago? Ô, Ale Oliveira, o Cláudio Rezende já dizia, né? Um mistério completo a escalação do Atlético, mas eu te perguntaria, você acredita naquela carimbada na escalação, o Sampaoli vir com um negócio assim, só o Lianco de zagueiro, 2 volantes, enfim, algo personificado na escalação do Atlético? Acredito muito, mas muito, porque é a cara dele, né? Embora seja um jogo decisivo e com pouco tempo de trabalho, poucas sessões de treinamento para muitas mudanças, não é aconselhável. Mas, de qualquer maneira, eu acredito porque é a característica do treinador. Eu, para falar o bem da verdade, eu sei que eu vou ser xingado, muito xingado, mais um pouco, mas eu seria conservador na escalação do Atlético e na postura, mesmo precisando do resultado. Você tem medo de uma sapecada ainda maior? Não é isso. Primeiro porque o Cruzeiro a gente sabe como gosta de jogar, né? Com times que enfrentam de igual para igual, que vão para o jogo, até para aproveitar essa transição rápida, que é a principal característica do time.
Segundo que você esperando um pouquinho, passando aqueles 15, 20 minutos iniciais, onde a torcida vai empurrar o Cruzeiro com certeza, você deixa, depois desse período, você deixa o jogo mais normal, né? Numa frequência que você consegue ficar mais estabilizado e tal. Então não daria arma para o adversário, esperaria esse início de jogo sempre muito eufórico, né? Do mandante, né? E aí aos poucos ia começar a entender, colocar as manguinhas de fora, de repente até num segundo tempo. Então não partiria com tudo para cima. Não sei se vai ser a postura do São Paulo, mas isso que o Edu disse é muito importante, né? Todo mundo começa do zero, né? Você dá uma resetada e aí os olhos do São Paulo, todo mundo tá saindo do mesmo lugar. Então, esses jogadores que não estavam com moral, não estavam com espaço, não estavam com minutagem, podem ganhar agora, né? Com isso, e podem ter a preferência do treinador, até de acordo com o que ele gosta no jogo, né? Então, isso pode acontecer sim, inclusive sendo o São Paulo, para começar a partida. Você pode ter um nome bem diferente do que a gente está acostumado. Ô, Cláudio Rezende, pra gente fechar com o Galo, você já informou que não tem concentração. Como é que fica a programação do time do Galo, do time do Atlético até o compromisso de amanhã? Melou a festa da galera, mas continua todo mundo no pique, afinal de contas, esperança é a última que morre. E não pode morrer pra torcida do Galo não, Cláudio. É isso aí, Thiago. Jogadores treinaram agora pela manhã, vão pra casa amanhã cedo, né? Do dia do jogo, se apresentam ao técnico Sampaoli, e aí também a expectativa das chegadas do Alan Franco e do Ivan Roman, que vão se apresentar amanhã, chegam hoje à noite. Para fechar, Thiago, foi aberta a venda de ingressos agora pela manhã, da estreia do Sampaoli na Arena MRV, domingo, 4 da tarde, horário nobre, em Galo e Santos. Será que vai ter o Neymar? Se tiver o Neymar, toma anima ainda mais, né, Thiago? É uma atração pro jogo. Mas ele falou que não jogaria em sintético, né? Deu essa declaração. Mas eu vi algumas notícias essa semana em Santos que mesmo com essa situação pode ser que ele jogue, viu? Pode ser que ele venha. Então, vamos ver, nessa expectativa. De qualquer forma, o Galo aproveitando esse embalo aí da torcida animada com o Sampaoli. Ingresso para sócios a partir de R$ 24. Jogão do domingo aí na Arena MRV, Thiago.